A padaria espiritual, além de literária, era multifacetária. Era feita de sonhos, palavras e sons. Vários músicos, compositores passaram neste forno. Essa padaria deu muito som, além de letra, poesia, melodia e compasso. Um dos lemas da padaria espiritual era se distanciar dos estrangeirismos propagado pela burguesia, termo utilizado por eles para designar as camadas abastadas da sociedade. Os padeiros Sabino Batista e Augusto Xavier de Castro defendiam os saberes musicais populares. Manuel Sabino Batista nasceu na Vila de Teixeira, Paraíba. Muito jovem ainda, seguiu para o Ceará e se tornou poeta, membro fundador da padaria espiritual, com o nome de Sátiro Aleguete. Colaborou assiduamente nos jornais do Pará e Ceará. Padeiros, o calendário do tempo marca afinal o primeiro aniversário da nossa mãe espiritual. Um ano de vida é incrível, completa hoje a padaria, a inimiga mais terrível que possui a burguesia. Há um ano, quase em geral, exclamava a burguesia: padaria espiritual? O que quer dizer padaria? Que grandiosa novidade, que título tolo e banal! Chamasse uma sociedade de padaria espiritual. Assim clamava a basbaque a burguesia intrigada, salientando o sotaque de sua voz arrastada. E a padaria, do alto do forno à Rua Formosa, trazia em contínuo assalto toda essa corja raivosa. Batia sem ter piedade a massa descomunal. Da chata mediocridade, balofa, pífia, banal. O grande indiferentismo dos ignários banqueiros nunca causou prejuízo a nenhum de nós, padeiros. Devemos, mais uma vez, fazer um protesto forte. Votar a todo burguês o nosso ódio de morte. Em busca do templo da arte, marchemos em santo ardor, a desfraldar o estandarte da inteligência do amor. Lutemos, lutemos, das letras em prol, as frontes ornemos de raios de sol. Dos áureos clarins da glórias festivas, reboa além a voz que impele a vitória dos lutadores do bem. Lutemos, lutemos das letras em prol, as frontes ornemos de raios de sol. Sob essa amplidão profunda ergamos um branco altar, a arte que nos inunda com as benções do teu olhar. Lutemos, lutemos, das letras em prol, as frontes ornemos de raios de sol. Que a nossa ardente corte, na cruzada do ideal, levante em terras do norte padrões de glória imortal. E com vocês, Eugênio Leandro. Eugênio Leandro, cantor, compositor, escritor, produtor de cultura, que todo artista do Ceará também tem que ser produtor de cultura. É quase uma massafeira ambulante, porque são inúmeras artes que congregam, que entrelaçam, artes integradas. Né? Somos todos nós assim. Assim como a padaria espiritual também era. Exatamente. Tinha esse fermento, né? E o que é que fermenta a sua arte, o seu pão de cada dia, Eugênio? Pois é, a padaria trouxe isso, né? De tratar dessa coisa vital, que é o pão. Pão, em todo canto do mundo, é o alimento, né? E ele... alimentando o corpo e espírito, né? Perfeitamente. Assim como a sua arte, né? Que nos alimenta também. Esse pão vai servindo de metáfora para todos os outros alimentos, né? Das alegrias, das lutas, né? Os amores, as paixões, o respirar, né? Essa espirituosidade que a padaria quis trazer, né? Principalmente dentro desse espírito cearense, né?
E como é que você conhece a padaria? Em que momento ela atravessa teus caminhos? Como você fica sabendo e que forma ela te arrebata de algum modo? Isso é curioso, Tiago, porque de Limoeiro do Norte, por ser muito isolado, né? Apesar de uma cidade, de certa forma, instruída, né? Com universidade hoje, né? Mas na minha época não tinha tanta. Era boas escolas, tinha um seminário e tal. Mas eu acho que eu perdi a aula sobre a padaria espiritual. Ninguém falou nada. Não existia esse cuidar, né, da coisa cultural cearense. A própria música, eu tento me lembrar, não tinha música cearense na época. A gente ouvia música de Pernambuco, né, porque a Pernambuco era meio capital assim, do Ceará, né, e tal. Então, eu só vim saber, me intrigar, inclusive perguntei ao Jorge Pinheiro, já que eu ia falar sobre padaria espiritual, perguntei ao meu colega de classe, Jorge Pinheiro, escritor também, disse: Jorge, você ouviu falar em padaria espiritual nesse nosso tempo de Limoeiro? Ele também não. É meio estranho, né? Confirmou comigo. Veio ficar curioso quando Ednardo cantou: olha o padeiro entregando pão. Que padeiro é esse? Que pão é esse? Então, isso aí eu já estava com uns 18, 19 anos, já vindo para Fortaleza. Aqui, já vinha escritor, né? Já tinha muitos contos debaixo do braço e tal, para publicar aqui. E me integrei com os poetas daqui, né? Tipo Carlos Emílio Corrêa Lima, Jackson Sampaio, depois o Rogaciano Leite Filho, Márcio Catum, Oswaldo. E teve a fundação do grupo Siriará de Literatura, que era o mais novo integrante, o mais jovem, né? E aí foi que eu vim saber que padeiro é esse da música de Ednardo, saber das curiosidades. É um cuidar da coisa da política cultural cearense da época que não tinha. Eu tive que descobrir muito depois, acho uma falha, né? Interessante como a boemia, e aí de certa forma também o Ednardo é um abre-alas em um outro período, né? Que ele traz, o berro tem várias referências, exato. Né? Da padaria espiritual em várias músicas, artigo 26, exatamente. Né? Tem uma música, essa nova padaria espiritual. Ele tem essa preocupação, ele se debruça sobre essa coisa, legal, é bacana. E aí também você, de alguma maneira, no grupo literário, assim como a boemia, também foi que deu esse abre-alas. Claro, né? porque não existe essa poesia cearense, essa coisa do sarau, sem essa boemia, né? Sim. Isso aí está sempre junto, né? É como hoje. Desde o Café Java, por exemplo, que os padeiros frequentavam. Que foi lá que nasceu, né? É muito ligada a boemia e a arte, a literatura. Né? E reverbera isso até hoje, na Lamarca, nos saraus que a gente faz por aqui, né? Sempre tem que ter um pouco da boemia, sabe? Cervejinha. É o fermento que dá inspiração também e alento. É tanto que me debrucei, de certa forma, na questão, né? Para entender o que era padaria espiritual, depois de ler Antônio Salles, Árvore de Arribação, a Normalista, coisas que a gente, é incrível como você necessita. Interessante você se debruçar sobre essa nossa literatura. Você conhecer quem é Fortaleza, conhecer quem é o Ceará, né? E teve um tempo que eu fiz isso, né? E fiquei curioso, assim, por que será que o Antônio Salles deixou de criar a Academia Brasileira de Letras, né? Por que uma coisa tão importante e tal? Mas fico no meu espetáculo aqui, né? Ele cria aqui muito primeiro, né? A primeira academia literária do Brasil é Ceará. O Ceará tem esse pioneirismo, né? Primeiro banco privado, né? A Frota Gentil. A libertação dos escravos. A libertação dos escravos, a coisa do sindicalismo, né? Caxiral, não sei o que mais. A primeira prefeita mulher. Depois ditadura militar. Exatamente. De uma grande capital. E a Raquel de Queiroz na academia. Então tem esse pioneirismo, né? E também deixa esse orgulho na gente, né? No caso da padaria espiritual. Que o Antônio Salles, na certa, é o que eu tento ver, sabe? O Machado de Assis chama ele para a reunião da academia, né? E ele: não, eu não sou acadêmico. Quer dizer, a minha academia é daquele tipo lá, espiritual. E dizem que ele não assumiu porque ele dizia que não sabia recitar. Fazendo discurso, né? É, isso. A timidez dele. Que é natural, né, dos poetas. Eu acho que Antônio Salles, eu acho que ele tinha isso mesmo, essa timidez danada. Mas também não sei, será que foi só por isso? Sim. Eu acho que faltava esse esteio, né?
da boemia, ele Sim. queria uma coisa menos formal. Quer essa espirituosidade. A padaria espiritual, Cearense. esse Brasil de cá, né, talvez faça muito mais sentido, né? E a gente... Com vocês, Aloysio Medeiros. Onde nasce o Paraíba? Paraíba nasceu porque eu vim da Paraíba, vim para a região dos Inhamuns, para Tauá. Aos 17 anos eu vim para Fortaleza, e aqui em Fortaleza, como eu tinha um sotaque, embora já morasse há muito tempo no Ceará, lá em Tauá, mas eu morava no seio, lá na fazenda, no campo, eu sou do mato como Pato e o Leão, e lá onde a gente morava, a turma era paraibana, minha tia, o pessoal, a família toda era paraibana, então eu trouxe o sotaque para Fortaleza. E aqui na escola, a turma botava apelido, coisa de cearense, né? Eu ganhei logo esse nome, Paraíba. Não tive como mudar depois com o passar do tempo, eu quis criar um nome artístico assim. Mas na filosofia, um professor que era padre disse, olha, ele me chamava de Moisés, que meu nome é Aloysio Moisés de Medeiros. Ele me chamava de Moisés, que era padre, professor Manfredo. Mas no final do semestre, todo mundo chamava Paraíba, Paraíba. Não, vou lhe chamar Paraíba, eu me rendo, mas você vai escrever Pará, H-Y-B-A. Aí deu uma erudição ao Paraíba e eu não tive... E é meu nome hoje, é Paraíba. E a arte popular, a cultura do sertão, do reizado, do cordel, é muito forte no seu fazer artístico, né? A minha escola foi assim, vendo o mundo, foi ouvindo o mundo. Lá na Paraíba, primeiro na Paraíba, os aboios dos vaqueiros, eu me lembro do movimento do gado, das músicas de trabalho. Na cidadezinha onde Sivuca tocava sanfona, São João do Sabugi tocava na feira às vezes, os mamulengos, os artistas de praça, né, de rua. E aqui no Ceará também eu já tive mais contato com as sanfonas do Pedro Cego, o sanfoneiro lá de Tauá, que a gente ia sempre aos forrós. E eu comecei a tocar triângulo e gostava. E na escola comecei a tocar violão e não teve outra coisa. Eu acho o aboio do vaqueiro assim, uma das músicas, um dos mantras, né? Porque é o mantra, o vaqueiro não sabe nem que está sendo um cantor, nem que está sendo um artista. Ele está ali usando aquela música, uma música de trabalho, ele se comunica com o gado, com o rebanho, com aquele... Quer dizer, é viajante, né, velho? Então é o seguinte, isso aí me influenciou muito. Quando eu comecei a entrar na universidade, comecei a compor, não tive como... Isso aí naturalmente foi surgindo. Outro produto também da tua arte é os saraus. A parte literária, o cordel, assim como a padaria espiritual tinha o pão, né, como elemento, né, final, fruto final do seu trabalho, o sarau também entra no seu fazer artístico, né, da periferia, dos movimentos. Esse movimento que a gente tem no Palmeiras com a companhia Bate Palmas, a gente começou a fazer um encontro de artistas, de amigos, e a comunidade em geral, né, na casa Bate Palmas, e a gente chamava isso no começo de encontro, não, de onda periférica, a gente chamava esse encontro de onda periférica. Depois a gente viu que estava um movimento muito forte de sarau no Brasil todo, nas grandes cidades foram surgindo um movimento de sarau, alguns saraus até já em parceria com livrarias para lançar seus livros de poesia. Aí isso que nós estamos fazendo é um sarau. Então passamos a chamar de sarau Bate Palmas, já está com alguns anos. E esse movimento de sarau realmente tem aspecto parecido com a padaria espiritual, que são coletivos, né, que envolvem as comunidades, que envolvem os seus lugares ali, no entorno de um lugar, de uma praça ali, mas no caso da gente, na Casa Bate Palmas, que convida, que seduz as pessoas para esse mundo da poesia, da música, da literatura e da arte. E assim como a padaria espiritual é um coletivo que vai além das letras, né? Tem poesia, tem músico, Sim. Ele é multifacetário, multicultural, assim como a padaria espiritual. Sou paraíba, nordestino, brasileiro, cidadão do mundo inteiro, Fortaleza é meu lugar. Sou Patativa, Malas Artes, Zé Limeira, sou Descartes, sou Pereira, sou Cordão de Caruá. Com vocês, Calé Alencar. Calé, quem é você? Músico, porque não consigo me ver assim, nem imaginar
uma outra coisa. Então eu sou música. Mas também sou um cidadão, né? E nascido no Ceará, com um interesse imenso de conhecer a história da minha terra, né? Investigar essas coisas, estudá-las, saber as origens, né? Fazer essa viagem assim de volta para ver as relações com a ancestralidade. Sou uma pessoa muito dedicada à música, mas ao mesmo tempo sou muito dedicado ao maracatu, porque acho que é uma raiz cultural maravilhosa que nós temos, um legado histórico, artístico, de uma força imensa e que traz também uma matriz musical, né? Um gênero musical que é nosso, que é a loa. E tenho me dedicado, inclusive, bastante a compor loas e criar um repertório de referência para esse gênero musical que é nosso. Mas, ao mesmo tempo, também sou esse cidadão que participa de forma efetiva, né, de movimentos onde a gente está se mostrando preocupado com os caminhos da sociedade também, e lutar por uma sociedade cada vez mais justa, uma sociedade onde as pessoas possam ter os mesmos direitos, onde todos possam ser respeitados, né, da forma como todos são, e procurar também através da música falar todas essas coisas que são motivo da minha atitude como ser humano. E a padaria espiritual, o que ela significa para ti? A padaria espiritual é uma revolução na literatura, mas também nos costumes, né? É um movimento que sacudiu a cidade de Fortaleza no final do século XIX e de uma maneira criativa, né? Que trouxe a poesia, a literatura de modo geral, a partir da observação, a partir da criatividade, a partir desse espírito cearense criativo, moleque, né? Despojado. Contestador também. E a padaria espiritual é o bojo, o nascedouro da arte moderna no Brasil. Calé, assim como o pão era o fruto final da padaria espiritual, o que é o pão no teu fazer artístico? Eu poderia dizer que é a música, mas é a poesia também, porque a gente, além dos parceiros, eu também escrevo as letras das canções e escrevo também outras coisas a partir de pesquisas, né, de meu interesse. De alguma forma a gente pode juntar a melodia, a poesia e considerar isso como sendo o pão, esse alimento, né, que motiva, que reforça, que determina, né, a nossa vontade de continuar levando essa mensagem artística, né? É o pão do corpo e o pão do espírito, né? Então a gente tem que acreditar nessa força e, sobretudo, observar também a referência desses que trouxeram, através da padaria espiritual, todo esse legado de criatividade, né? De uma forma de fazer as coisas de maneira genuína, original, e colocar o Ceará como um ponto de referência na história do Brasil em termos de criatividade artística. O que é ser cearense para ti? Eu fico lembrando de uma frase de Humberto Teixeira, quando ele dizia que ser cearense é, antes de tudo, acreditar na força que isso traduz. E antes de ser brasileiro, ser cearense. Então eu fico me lembrando essa história do Humberto Teixeira, que é o nosso querido doutor do Baião, um homem que levou a música do Ceará para o Brasil, para o mundo inteiro, de um talento maravilhoso, né? Parceiro de Luiz Gonzaga e Lauro Maia também.
inclusive de quem ele trouxe a influência para uma música popular através do balanceio que o Lauro divulgava, né? Balanceio criado pelo Aleardo Freitas e pelo Danúbio Barbosa Lima. Então são essas referências boas que a gente tem, né? E assim, ser cearense acho que é ter esse espírito criativo, brincalhão, moleque, né? Procurar também sempre olhar para a nossa forma de dizer as coisas, né? O Ceará é se inspirar com o mar, a praia, se inspirar também com o sertão, com as coisas que o sertão traz para a gente de uma cultura maravilhosa, né? De referência. Então eu acho que ser cearense primeiro é se orgulhar disso. E né? hoje, onde e carregar isso com um afeto imenso.